Queridas irmãs e queridos irmãos, a paz do Senhor. A liturgia de hoje, na leitura da carta aos Hebreus, nos convida a meditar sobre o tema da mediação sacerdotal de Jesus. A carta aos Hebreus, escrita para cristãos que enfrentavam rejeição por causa da fé, apresenta Cristo como verdadeiro e único sumo sacerdote, ou seja, o único capaz de realizar de forma plena e definitiva a mediação entre Deus e a humanidade. Mas por que a carta trata desse tema? Bem, muitos cristãos que vieram do judaísmo, os chamados judeu-cristãos, haviam sido expulsos das sinagogas por proclamar Jesus como Messias. Isso os entristecia profundamente, pois sentiam que haviam perdido as tradições e os rituais que davam sentido à sua vida religiosa. Mas o autor da carta traz uma mensagem de esperança. Em Cristo, eles não perderam nada, ao contrário, ganharam tudo. O autor de Hebreus vai demonstrar que Jesus é o sumo sacerdote por excelência, o mediador perfeito, porque une em si a condição divina e a condição humana. O sacerdócio de Cristo não depende de rituais repetidos no templo, como faziam os judeus, pois ele inaugura uma aliança nova e definitiva por meio da oferta de sua própria vida, realizada uma única vez. E é justamente nessa oferta que o texto nos fala da solidariedade de Jesus com a condição humana. Jesus não exerceu seu sacerdócio de forma distante, mas mergulhou em nossa realidade de dor e sofrimento. O autor recorda que Jesus ofereceu orações e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte. Essas palavras nos remetem à agonia do Getsêmani e à cruz. Momentos em que o Filho de Deus experimentou, como qualquer pessoa, o peso da angústia e do sofrimento diante da morte. Vale notar duas coisas importantes. O texto não diz que Jesus pediu para escapar da morte. Hebreus afirma que Jesus ofereceu preces e súplicas àquele que podia salvá-lo da morte. Interessante aqui observar que o autor emprega o vocabulário sacerdotal ao afirmar que Jesus ofereceu preces e súplicas. Isso quer dizer que esse gesto sacerdotal de Jesus corresponde à oferta que todo sacerdote fazia de dons e sacrifícios pelos pecados. Em outras palavras, a oferta sacerdotal de Jesus é sua intensa oração a Deus, diante do perigo da morte. Nessa condição, ele vive a extrema solidariedade humana e nela realiza a mediação sacerdotal. Bem, ser ouvido por Deus não significa escapar da morte física, mas ser libertado da condição de escravidão e medo que caracteriza o império da morte. Em outras palavras, na solidariedade e na fidelidade vividas de forma extrema, num contexto de sofrimento mortal, Cristo realiza sua mediação e sua oferta sacerdotal. Jesus se solidarizou conosco até as últimas consequências. Ele conheceu a angústia, o medo, o abandono e a morte. Mas viveu tudo isso com confiança absoluta em Deus. Por isso, sua oração foi atendida, não pela fuga da dor, mas pela vitória sobre ela. Ele foi ouvido porque venceu o império da morte e abriu para nós o caminho da vida nova. A salvação que ele oferece não é uma promessa de vida sem cruz, mas a certeza de que não estamos sozinhos no sofrimento. A oração de Jesus nos ensina a transformar a dor em confiança, a angústia em entrega, o sofrimento em esperança. Jesus, na oferta de sua vida ao Pai, em solidariedade conosco, uniu para sempre a humanidade a Deus e tornou-se causa de salvação eterna para todos os que nele confiam. Que essa certeza nos faça viver a fé com confiança, sabendo que nosso sumo sacerdote caminha conosco e intercede por nós, transformando nossas lágrimas em semente de vida nova. Amém.